Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltasar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 58 e vamos ver dos aforismos 229 até o 232. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar de alguns temas que de certa forma já foram abordados em vídeos anteriores. Esses que já foram mais detidamente vistos eu vou passar mais rapidamente, e tem uns que vão falar muito sobre a questão do aprofundamento no autoconhecimento e nesse despertar para a sabedoria, e o quanto a nossa vida pode ser muito melhor e mais proveitosa quando a gente busca conscientemente essa sabedoria, porque ela pode ser transmitida para os outros. Quando a gente tem a sabedoria conosco, podemos compartilhá-las com as outras pessoas e assim todo mundo sair ganhando, todo mundo crescer junto. Isso é muito bonito, é algo que eu realmente procuro vivenciar, e cada vídeo desse é uma oportunidade de transmitir bons conhecimentos que podem se transformar em sabedoria para as outras pessoas. A mim primeiramente e segundamente para com as outras pessoas. Nós vamos falar bastante sobre isso, esse é o foco central desse vídeo de hoje. Num dos aforismos, inclusive, a gente vai ver uma música incrível. Rapidamente a gente vai levantar algumas reflexões a partir de uma das minhas músicas preferidas do Nando Reis. Eu já falei sobre ele por aqui, que é um cara que eu admiro imensamente como cantor e compositor, um cara genial. A música chamada Os Cegos do Castelo. Essa é uma música absolutamente incrível e ela tem tudo a ver com um dos aforismos que a gente vai ver aqui hoje. Então, continue acompanhando que vocês vão gostar demais desse vídeo de hoje, pessoal. Antes de começar, como eu sempre peço, a gentileza de vocês darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer, possa atingir cada vez mais pessoas. O YouTube ele reconheça que é um conteúdo de valor e assim ele distribua para mais pessoas. Então eu conto com essa gentileza. Da mesma forma lá no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que eles também conheçam esses estudos, certo, gente? Vamos lá, começar pelo 229, diz assim: saber organizar a vida com bom senso, não confusamente, ao saber dos eventos, mas com previsão e bom senso. A vida sem descanso é penosa, assim como um longo dia de viagem sem pouso. O que se torna a vida agradável é a diversidade do conhecimento. Para uma vida bela, gaste a primeira etapa conversando com os mortos. Nascemos para saber e conhecer a nós mesmos, e os livros nos transformam fielmente em pessoas. Passe a segunda etapa com os vivos. Veja e registre tudo o que há de bom no mundo. Nem todas as coisas se acham na mesma terra. Ao destruir o dote, o Pai Universal às vezes deu riqueza à filha mais feia. A terceira etapa da vida pertence inteiramente a você. Filosofar é o prazer mais elevado de todos. Esse aforismo aqui, gente, ele é magnífico. Eu achei muito interessante essa forma dele escrever, colocando 3 etapas na vida. Aqui ele está falando, na primeira etapa, é uma etapa de infância, adolescência, juventude, os primeiros anos da vida adulta. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é que você passa a maior parte da sua vida adulta e o começo da maturidade, até chegar lá para os seus 50 e tantos anos, próximo de chegar à terceira idade. E essa terceira etapa já é a terceira idade, a época de velhice, no qual você pode curtir a vida, como se diz, curtir a sua aposentadoria. E ele fala que na primeira etapa é a etapa de você se desenvolver em muitos conhecimentos, aprender como é que é a vida, como é que a vida pode ser melhor aproveitada. E essa coisa de conversar com os mortos, gente, eu achei absolutamente incrível, porque ele para mim tem 2 conotações. Esse conversar com os mortos pode ser tanto você aprender com a sabedoria dos antigos, que no meu caso principalmente seria a filosofia grega. Acho que a gente tem muito a aprender com a filosofia grega, porque é lá que está todo esse berço de sabedoria. Mas a gente pode aprender muito também com a sabedoria do Oriente, né, com os Vedas, né, com o budismo, com o próprio cristianismo, um pouco desse estudo das religiões, né, que são esse aprender com os mortos, os grandes sábios da antiguidade. A gente passar a primeira etapa
conhecendo todos eles e se desenvolvendo, a gente vai aos pouquinhos adquirindo sabedoria para na segunda etapa poder transmitir para os outros. Esse conviver com os vivos é isso, é quando você já constituiu sua família, quando você já está bem firmado no seu trabalho, e aí você tem toda uma rede de pessoas que você interage todos os dias, que elas podem aprender muito com você, beber dessa fonte de conhecimentos que você já adquiriu e que pode transmitir, passar adiante. E é muito interessante porque essa segunda etapa da vida, ela é uma etapa longa, são muitos anos que a gente tem, né, na nossa vida adulta até a nossa maturidade, né? Se a gente for contabilizar, seria algo em torno de uns 30 e poucos anos, ou seja, é bastante tempo que a gente tem para semear, para espalhar boas ideias, bons conhecimentos. Quanto melhor a gente fizer isso de forma produtiva, de forma sábia, melhor para todos, entende? Todos saem ganhando. E aí na terceira etapa, que é quando você já está chegando na sua velhice, ele fala para você mergulhar na filosofia, porque é muito bom, gente. E eu falo isso com conhecimento de causa, me colocando. Você ler um bom livro, você mergulhar, né, em boas histórias, você nem percebe o tempo passar. É um prazer você estar usando o seu tempo da melhor forma possível, que é mergulhando nas histórias e como que você entrasse na cabeça dos escritores, principalmente da antiguidade. Ele fala desse filosofar, o prazer mais elevado de todos, ele diz no finalzinho do aforismo. Eu concordo plenamente, porque quando você fica filosofando, você vai estar não só nutrindo a si com ideias profundas, mas você vai estar usando o seu tempo da melhor forma possível, de forma engrandecedora para você e para os outros. E aí isso é o que ele diz, sabe organizar a vida com bom senso, dividindo nessas 3 etapas da vida, e aí você buscando sempre se aprimorar, se conhecer cada vez mais e passar isso adiante. Que tal a gente fazer isso? Isso é um aforismo bem simples, a gente vê que ele não está propondo nada do outro mundo, não é nada extraordinário, mas que se a gente colocar isso na nossa vida, podemos sim ter uma vida extraordinária. Eu gosto sempre de falar sobre essa palavra, separando o extra do ordinário, porque quando você tem uma vida extraordinária, é porque está além do ordinário, além das coisas convencionais do dia a dia. Tem uma frase que ela praticamente já está fixada na minha mente, já está tatuada na minha memória. Uma frase que eu aprendi com o Renato Stephanie, um grande escritor e palestrante aqui do nosso país. Até como recomendação para vocês que conheçam, principalmente o podcast dele. Ele tem um podcast super bacana no Spotify, chamado Sexta Filosofal. E ele fala, o Renato Stephanie, que são muitas atitudes ordinárias, a junção de muitas atitudes ordinárias no dia a dia que fazem com que você tenha uma vida extraordinária. É a junção de muitas pequenas coisas ordinárias que você faz com disciplina, coisas pequenas que vão fazer de você uma pessoa extraordinária, tendo essa vida extraordinária. Não é bacana essa ideia, gente? A palavra ordinária, ela foi muito... ficou muito pejorativa, digamos assim, porque ela tem uma ideia de, tipo, ordinário no sentido de ser ruim, de ser enfim, de sem ser uma coisa bem feita, mas é muito pelo contrário. Ordinário vem de ordem. Se você tem uma pessoa que tem ordem, que tem disciplina, você pode sim ter uma vida extraordinária. E isso dá para se conectar muito bem com esse aforismo. Vamos fazer isso na nossa vida? Buscar uma vida extraordinária a partir de aprimoramento no conhecimento, na sabedoria, conhecendo principalmente a sabedoria dos antigos, porque lá na antiguidade, principalmente na sabedoria grega, da filosofia grega, e também na sabedoria que vem das religiões mais antigas, hinduísmo, cristianismo, budismo, entre outras. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem todas as ferramentas, todo o cabedal para a gente ter uma vida absolutamente incrível, gente, certo? Vamos lá para o 230. Abrir os olhos a tempo. Nem todos os que veem têm os olhos abertos, nem todos os que olham veem. Dar-se conta da realidade tarde demais não traz alívio, só pesar. Alguns começam a enxergar quando já não há mais nada para ver. Desfizeram-se
a casa e os interesses antes de encontrar a si próprios. É difícil dar compreensão a alguém e mais difícil é doar vontade a quem não tem compreensão. Aqueles que os rodeiam vão em voltas como fazem os cegos, zombando deles. Sendo surdos a conselhos, não abrem os olhos para ver, e não faltam os que fomentam essa insensibilidade, pois o seu ser consiste em que os outros não sejam. Infeliz o cavalo do cego, dificilmente engordará. Esse aforismo, gente, é muito legal, porque ele está falando sobre essa questão de você buscar a sabedoria e caminhar nessa direção. Se você não faz isso, você se torna como um cego. Você não consegue ver a realidade como ela é. Você vive de ilusões. A maioria das pessoas estão cegas. Elas vivem na ilusão. No outro vídeo eu comentei sobre o mito da caverna, que fala das pessoas que ainda estão nesse estado de dormência. Uma das coisas que é muito interessante, que eu quero trazer para esse aforismo, é uma música, gente, que eu aprendi, assim, que eu conheci há muito tempo, eu conheci na minha infância ainda, uma música antigona, mas ela é maravilhosa, ela se conecta muito bem com a ideia desse aforismo, porque ele fala sobre esses cegos que, enfim, né, ficam caminhando sem saber para onde vão. E aí essa música é uma música do Nando Reis, da época dos Titãs, chamada Os Cegos do Castelo. Como no YouTube ele tem essa questão dos direitos autorais, se você colocar a música, eles podem derrubar o vídeo. Eu vou colocar no final das reflexões desse aforismo para quem quiser ouvir no podcast, que no podcast não tem essas restrições. É muito bacana para que vocês ampliem as reflexões e tirem suas próprias interpretações e conclusões dessa letra incrível, que é a música Os Cegos do Castelo, do Nando Reis. Nessa música vocês vão ver como tem um link muito interessante com esse aforismo. Ele fala que os cegos eles caminham muito mais, gastam muita energia. Ele diz assim, né? Aqueles que os rodeiam vão em voltas como fazem os cegos zombando deles. Eles ficam andando como que andando em círculos e gastam muita energia nisso. Ele faz até uma brincadeira com o cavalo do cego, que dificilmente engordará, porque ele vai estar gastando tanta energia de ficar circulando, rodando de um lado para o outro, que ele nunca vai engordar. Ele vai estar sempre gastando todas as energias que consome. Então, vamos fazer diferente? Que tal a gente fazer diferente? Essa música do Nando Reis, a letra dela, gente, é incrível, é genial. Ela começa dizendo assim: eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar para o que eu sou. Essa primeira estrofe da música é muito incrível, gente, porque ele está falando dessa busca pelo autoconhecimento. E aí se despedir dos cegos do castelo é isso, é se despedir da grande massa. A grande massa das pessoas estão cegas, elas vivem nessa cegueira de não olhar para si mesmo. O mais bonito, a meu ver, nessas frases da primeira estrofe, é quando ele diz: eu vou a pé até encontrar um caminho, um lugar para o que eu sou. É a busca do eu sou, o nosso eu mais profundo. Isso é o mergulho no autoconhecimento. E isso faz com que você pare de mentir. Usar esses espinhos é essa cegueira que faz com que você fique, como diz aquela velha expressão lá, muito usada pelos empresários principalmente, você fica na rodinha do hamster, você fica numa vida monótona, uma vida sem graça, que você faz todos os dias a mesma coisa numa rotina super enfadonha e fica lá rodando nessa rodinha sem sair do lugar, gastando uma enorme energia, deixando esse seu cavalo magro, na linguagem do Baltazar Gracian. Percebe como tem uma ligação super interessante entre essa música e esse aforismo? Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo, me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar para o que eu sou. Não sair desses espinhos, né? Você buscar um caminho que seja diferente, que faça com que você deixe de ser cego e passe a enxergar a realidade como ela é de verdade. Para isso você precisa se despedir do velho, de tudo aquilo que não mais lhe representa.
Você se despedir dos cegos do castelo é isso, é você sair de tudo aquilo que é velho e ir ao encontro do novo. Isso é bastante trabalhoso, é bastante desafiador, mas é o melhor caminho que a gente pode seguir. É o caminho rumo à sabedoria. Aí depois, na segunda estrofe, ele fala: eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol. Eu não enxergo, mas eu não espero que o revólver venha a explodir. Na minha testa se anunciou. Ele continua falando. Outra frase que eu acho magnífica é essa, que ele fala: eu não quero mais dormir de olhos abertos, me esquenta o sol. Quando ele coloca isso na música, ele está falando sobre isso. A maioria das pessoas, elas estão como que sonâmbulas, elas estão como que zumbis, pessoas zumbizadas, como diria o Raul Seixas na sua música Mosca na Sopa. As pessoas, elas estão zumbizadas, elas ficam dormindo de olhos abertos. E esse caminho de sabedoria, de busca pelo autoconhecimento profundo, esse mergulho no autoconhecimento, faz com que a gente abra os olhos de verdade. A gente abrir os olhos, quando ele diz abrir os olhos a tempo, né, que é o título desse aforismo do Baltazar Gracian, ele estava falando que a vida passa muito ligeiro, gente. A vida é muito rápida. Quando a gente menos espera, estamos velhos e a gente não fez nem sequer metade do que gostaria de ter feito. E aí dá tempo da gente mudar se a gente quiser. A música Os Cegos do Castelo, ela é um convite magnífico para isso, para que a gente mergulhe em si, a gente trabalhe essa questão do autoconhecimento. Não sejamos como que zumbis dormindo de olhos abertos. A meu ver, essa é uma frase extremamente forte. Ela é aquela frase que dá vontade assim, de emoldurar, né? Eu não quero mais dormir de olhos abertos, né? Que a gente tenha olhos abertos consciente, a gente esteja no aqui e agora, totalmente conectados com o momento presente, de olhos abertos, vivos, de verdade, sem estar dormindo de olhos abertos. A maioria das pessoas, infelizmente, elas estão dormindo de olhos abertos. Percebe, gente, como essa música ela é magnífica, ela tem umas reflexões muito profundas. Eu não vou me alongar muito nisso, porque senão perderia um pouco do foco desse vídeo, mas fica a reflexão para vocês. E convido quem estiver no YouTube para ir para o podcast para continuar essas reflexões ouvindo essa música. Mas caso você queira ir direto para ela, ela tem todas as plataformas, no YouTube, no Spotify, no Deezer, todas as plataformas de áudio. Você pode ouvir essa música muito boa, uma música que principalmente o pessoal mais antigo conhece, né? Talvez o pessoal mais novinho não conheça, mas é uma música lindíssima. Como eu falei no comecinho, uma das minhas músicas favoritas do Nando Reis. Quem tiver no podcast nesse momento vai ouvir essa música. E quem tiver só no YouTube, vamos partir para o próximo aforismo. Beleza? Vamos lá para o 231, que diz assim: nunca mostrar aos outros coisas inacabadas, que sejam apreciadas em sua perfeição. Todo início é disforme, e o que permanece é a imagem da deformidade. A lembrança de ter visto algo incompleto turva nosso prazer quando ele se completa. Apreciar um objeto grande no único olhar nos tolhe o julgamento sobre as partes, mas satisfaz o nosso gosto. Antes de ser completamente, é nada, e quando começa a ser, ainda está muito próximo do não ser. Mesmo a iguaria mais deliciosa causa repulsa se vista quando está sendo preparada. Os grandes mestres cuidam que seus trabalhos não sejam vistos em estágio embrionário. Aprenda com a natureza e não mostre até que seja apresentável. Aqui, gente, tem um universo de reflexões que a gente pode trazer. E inclusive tem uma coisa que me veio em mente agora para falar, que eu acho muito importante, gente, que tem pessoas que são mais conscientes, que estudam a questão do puerpério, do movimento da gravidez, enfim, esse processo do nascimento de uma criança. Elas são especialistas em dizer isso, que quando você fica numa festejança, naquela coisa de dizer para Deus e o mundo que você vai gerar um filho, isso pode ser muito grave, porque tem pessoas que tem aquela expressão do olho gordo, elas ficam jogando energias muito ruins para a gestante, para a mulher que está gestando uma criança, e muitas vezes ela acaba tendo abortos espontâneos, porque as pessoas, numa energia de inveja, numa energia de raiva, numa energia de
de vingança, de uma série de coisas, a criança que está sendo formada, ela como que absorve isso. E aí quando você fala aqui das obras inacabadas, a gente pode falar inclusive, trazer para esse lado mais humano, de você gestar uma vida. Então, tem até na sabedoria popular, as pessoas falam muito sobre isso, né? Principalmente aquelas senhorinhas, né, do interior de antigamente, elas diziam assim: minha filha, nunca fale para as pessoas que você está grávida antes de completar 12 semanas. Você já ouviu isso? Isso é da sabedoria ancestral. E aí eu quero trazer isso também, porque quando você espera 12 semanas, já tem toda a questão da fixação do bebê, né, no útero, e ele vai poder se desenvolver de uma forma muito melhor. E aí, do jeito que tem essa questão da arte que ele traz aqui, a gente pode levar para esse lado também. Eu sei que a maioria de vocês deve saber disso, mas é sempre importante a gente trazer à tona essa questão, porque tem muita sabedoria, muita verdade por trás dessas palavras. Toda mulher que esteja gestante, o ideal é que ela fique em silêncio por um tempo, até que ela saiba que essa gravidez realmente ela vai até o fim e ela vai ter toda a segurança de a criança ela nascer, porque realmente existe isso. Gente, o campo energético, a gente não faz ideia do quão forte ele pode ser, de você interferir positivamente ou negativamente. Então, para que a gente evite completamente essa questão desses olhos gordos, para que as coisas elas não aconteçam como a gente tanto almeja, como tanto a gente quer, o silêncio é fundamental. E aí, levando mais para o lado do que ele realmente trouxe para o aforismo, o Baltazar Gracian, a gente sabe que isso existe demais no universo da arte. Os artistas, os grandes artistas, eles escondem as suas obras até que elas fiquem completamente prontas, para que as pessoas admirem tudo aquilo que está nela, e as pessoas elas não fiquem com o olho fixo nas imperfeições, porque a gente sabe que tudo tem imperfeições. Quando uma obra está completa, ela aparentemente está perfeita, mas a gente vê, se você tiver um olho bem biônico, como se diz brincando, você consegue ver algumas imperfeições, mas o todo é tão belo, é tão bonito que você nem se dá conta. E aí você admira toda a beleza, o conjunto, o completo, porque você não viu no estágio embrionário, enquanto estava sendo feita. E aí a admiração, ela é total. O reconhecimento, ele vem. Então que a gente leve isso para a nossa vida. A gente não fale das nossas coisas antes de ter mais certeza disso. Isso vale também para projetos. Você certamente já ouviu pessoas falarem sobre isso, para que você não dê para trás, as pessoas elas não fiquem lhe desmotivando. Muitas vezes acontece toda uma desmotivação quando você fala do que você quer fazer, dos seus projetos, mas ainda não iniciou. Porque depois que você inicia, é muito mais difícil as pessoas lhe fazerem voltar para trás, porque você já começou, entende? Mas quando você não começa, vem a insegurança. Isso serve demais para projetos também. Já teve muitas coisas na vida que eu quis fazer e aí eu não fui adiante porque eu falei antes do tempo. Então eu aprendi também a duras penas, como a maioria das pessoas, para falar depois que já tiver iniciado. Ou então, se falar antes de iniciar, falar para as pessoas mais confidentes possíveis, aqueles amigos que você sabe que vão lhe ajudar, né? Eu já fiz isso e também convido você a fazer. Se você for falar para alguém, que fale para as pessoas mais confidentes, aquelas pessoas que você mais ama e que torcem por você, que amam você, que são seus verdadeiros amigos. Assim, até que dá certo, mas a gente sabe que são raríssimas essas pessoas. Então, para que a gente evite dissabores, o melhor é o silêncio. Nessa hora, a sabedoria do silêncio, ela pode nos ajudar imensamente. Beleza? Vamos lá para o 232 para a gente concluir esse vídeo de hoje. Diz assim: ter um pouco de comerciante. Nem tudo deve ser especulação, é preciso ação. Os mais sábios são os mais fáceis de se enganar. Embora saibam coisas extraordinárias, ignoram, não sabem nada das necessidades ordinárias da vida. A contemplação das coisas sublimes não deixa espaço para as corriqueiras. E como ignoram as coisas básicas da vida, onde todos os demais são tão perspicazes, ou são admirados ou são considerados ignorantes pelo vulgo superficial. Portanto, que os sábios tenham um pouco de comerciantes, o suficiente para não serem ludibriados e ridicularizados. Saiba ser prático.
pode não ser a preocupação mais elevada da vida, mas é a mais necessária. De que vale o saber se não for prático? Hoje em dia, o verdadeiro conhecimento está em saber viver. Esse aqui, gente, é um aforismo que eu também não vou me deter tanto, porque eu já falei bastante sobre isso no vídeo anterior. Para mim, na minha opinião, das principais formas de você não ser ludibriado, ridicularizado, como ele diz aqui, se você for uma pessoa que mergulha no autoconhecimento, que busca profundamente a sabedoria, porque são caminhos muito opostos, assim, há uma dicotomia gigantesca entre o materialismo e essa busca espiritual, de autoconhecimento, são caminhos diametralmente opostos. Quando você né, busca com muita avidez, né, com esse mergulho no autoconhecimento, você deixa o outro lado, enfim, a Deus dará, como se diz. E isso é de certa forma perigoso. A gente não pode deixar Deus dará, porque a gente está no mundo material, e o mundo material nós precisamos de coisas também. Precisamos de dinheiro, precisamos fazer compras, a gente precisa de uma série de coisas para uma vida boa, uma vida digna. E aí se você fica só nessa coisa do espiritual e do metafísico, às vezes você fica como que numa bolha, num mundo distante, né? E aí as pessoas elas não se conectam muito bem com você, e aí você se passa por ingênuo. Esse é um ponto que eu quero levantar. A gente não pode ter essa ingenuidade boba, né? Como se você fosse uma pessoa boba que está no mundo da lua, viajando na maionese, como se diz, porque as pessoas elas vão puxar o seu tapete com toda certeza, com gosto de gás, como se diz popularmente. A gente precisa evitar isso. E a meu ver, o minimalismo, que foi o que eu falei bem detidamente no outro vídeo, é o melhor caminho, porque quando você busca o minimalismo, é um caminho de sabedoria, porque você não fica escravo do consumismo, que é um câncer na sociedade. Isso precisa acabar, essa cultura do consumismo, que é extremamente forte, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você deixa de ser uma pessoa mega consumista, mas você também não fica alheio às coisas. Você tem boas coisas, você compra bons produtos, mas eles duram bastante. Entende? Você tem tudo aquilo que preenche as suas necessidades, mas você não fica refém de comprar mais, de você ser essa pessoa encegueirada por compras. O minimalismo é isso, você tem poucas coisas, mas coisas de muita qualidade que você sabe que vão durar muito tempo. Você tem uma roupa muito boa, você tem um celular muito bom, um computador muito bom que vai durar 4, 5, 6, 7 anos, talvez até mais do que isso. Eu procuro fazer isso. Há vários anos eu estou vivendo assim, nessa base do minimalismo, tendo poucas coisas, mas coisas de qualidade que vão durar muito. E isso me faz driblar essas pessoas que são aproveitadoras, que querem nos ludibriar ou nos ridicularizar, como diz o Baltazar Graciano. Como é que eu faço? Quando as pessoas elas vão oferecer coisas que eu não preciso, eu simplesmente digo na lata, eu não preciso disso. Isso não é uma necessidade. Eu só busco aquilo que é uma necessidade. Se não for, vai embora. Eu não quero saber disso. E aí ser bem incisivo, bem certeiro, bem firme nas palavras. Isso é o caminho. Isso é o ideal. E se você consegue extrair alguma coisa de bom do que eu estou falando agora, perfeito. Busque aquilo que você necessita. Essa palavra tem que estar na veia, a gente circulando assim, com toda velocidade nas nossas veias. Necessidade. Aquilo que não for necessário é o supérfluo, e isso só nos aprisiona. Isso faz com que nós nos tornemos pessoas mega consumistas. A gente precisa daquilo que for uma necessidade. Aí isso a gente busca coisas boas, coisas de qualidade que possam durar muito. Se quando não for necessário, você dispensa. Você procura educadamente dizer, eu não preciso disso, não venha me encher meu saco oferecendo coisas que eu não preciso, porque eu não vou comprar. Não adianta insistir, porque eu não vou comprar. Isso é ter esse lado de comerciante, é você não se deixar levar por esses discursos que são extremamente persuasivos. As pessoas elas querem colocar na nossa cabeça necessidades ilusórias. Esses grandes vendedores, eles têm essa arte, gente. Eles são treinados para isso. Eles falam um discurso bonito e fazem com que você encontre, tipo assim, uma necessidade que é falsa. Porque se você não for uma pessoa que tem isso muito estabelecido do que realmente é necessário para você, você cai como um patinho nesses discursos.
Então que a gente tenha essa sabedoria, da gente saber que precisa ter um pouquinho desse lado comerciante, de ter muito ciente quais são as nossas necessidades para que a gente não caia nesses discursos baratos desses comerciantes que são muito persuasivos e querem nos vender a fina força. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Espero que tenha ficado claro para vocês. E assim a gente conclui esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das reflexões tão amplas que a gente trouxe aqui. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.